Você já ouviu falar de consórcio de meia parcela? A demanda por grupos de meia parcela tem sido cada vez mais frequente. O grande ponto é que as pessoas estão contratando um produto achando que tem outro, e por isso os problemas serão cada vez mais presentes com esses grupos. Esse vídeo será dividido em duas partes. Primeiro, eu vou te mostrar como funciona um grupo de meia parcela, para que a gente fique alinhado em relação ao conceito e o funcionamento desse tipo de grupo. E depois eu vou te mostrar os problemas ocasionados por conta dessa configuração. E para a gente já começar sem enrolação, imagine que você queira contratar um consórcio. O modelo mais comum é aquele em que você tem o saldo devedor, que é o crédito mais a taxa administrativa para ser paga num determinado período. Então, por exemplo, um consórcio de R$100 mil com 20% de taxa administrativa e 60 parcelas seria um consórcio de R$2 mil por mês. Eu vou te explicar o que é esse consórcio de meia parcela. Imagine um consórcio comum onde, ao invés de você pagar a parcela normal, que a gente chama, você vai pagar apenas a metade dela até você contemplar. E no momento da contemplação, a sua parcela volta ao normal e tudo que você deixou de pagar precisa ser diluído nas próximas parcelas. No primeiro momento, parece uma baita ideia, porque você vai descapitalizar muito menos. E é por isso que o consórcio com redutor de 50% ou com desconto até a contemplação, como também é chamado, acaba parecendo tão atrativo e tão interessante. E agora vamos aos problemas causados por essa configuração do consórcio. Imagine o João, que tem sua família, os seus filhos, sua esposa, e ele quer começar a investir, começar a construir patrimônio, porque ele organizou as suas finanças e começou a sobrar um dinheiro. E ele tem R$3 mil por mês para investir. E eu não peguei esse número aleatório, vocês vão entender por que eu escolhi por volta de R$3 mil. Primeiro, ele vai a um corretor e o corretor apresenta a seguinte configuração. Olha, com R$3 mil por mês, daria para você contratar um consórcio ou várias cartas, somando um crédito de R$500 mil, com uma taxa administrativa de 25% e num prazo de 200 meses. Então a conta seria 500 mil mais 25% desse valor, dividido por 200 meses. Que daria uma parcela aproximada de R$3.125. E com o seguro prestamista, daria R$3.300 por mês. Assim, o João poderia pagar todos os meses, conforme as cartas forem contemplando, ele poderia vender, comprar imóveis para locação e assim por diante. E se acontecesse alguma coisa, a sua família receberia todas essas cartas quitadas no inventário, por conta do seguro prestamista. E nesse momento, o João acha interessante, mas como tudo, ele dá mais uma pesquisada. E ele vai num segundo corretor. E esse segundo corretor apresenta uma outra sugestão. Ele fala, olha, ao invés de você contratar um consórcio de R$500 mil, contrate um consórcio de R$1 milhão. E aí o João pergunta, poxa, mas como que eu vou conseguir pagar por R$1 milhão? Fica muito fora do meu orçamento. E aí o corretor fala, fique tranquilo, não tem problema, você vai pagar apenas metade da parcela até a contemplação. E ele apresenta a seguinte condição. Um consórcio de R$1 milhão, com uma taxa administrativa de 25% e 200 parcelas, daria uma parcela de aproximadamente R$6.250. Exatamente o dobro da apresentada anteriormente. Só que ele só vai pagar a metade até contemplar. Isso significa que ele pagaria R$3.125. E ainda o corretor fala assim, mas pode ficar tranquilo, nem precisa pagar o seguro, para não ficar mais caro. E nesse momento, o João tem as seguintes propostas na mão. Opção 1 e opção 2. Qual vocês acham que as pessoas ou os Joãos por aí acabam contratando? Óbvio, a segunda opção. Ele acaba tendo um crédito muito maior em mãos. E o problema começa exatamente aqui. Depois que o João contrata o consórcio de meia parcela, porque afinal ele tem muito mais crédito, então a chance dele ganhar dinheiro é muito maior, ele tem acesso a muito mais dinheiro, é isso que as pessoas pensam quando contratam, o João provavelmente vai contratar a segunda opção.
Afinal, é muito mais dinheiro. R$ 1 milhão é muito melhor do que 500 mil. E nesse momento a gente começa a analisar o que vai acontecer daqui para frente. Lembra que eu comentei que você paga metade da parcela até contemplar? E tudo que você deixou de pagar vai ser cobrado daquele momento em diante. Então imagine que o João contemple no 20º mês. Significa que ele deixou de pagar 20 parcelas de 3.125, que é a metade, e ele vai ter que acrescentar isso nas próximas 180 parcelas, porque é o prazo que falta. Então a parcela inicial dele, que era de 3.125, vai para 6.250, que é a parcela original, mais R$ 350 aproximadamente. Então, no 20º mês, a parcela sai de 3.125 e vai para R$ 6.600. Agora vamos para a segunda simulação. Imagine que o João não contemple no 20º mês, mas sim no mês 40, no 40º mês. Então o raciocínio seria muito parecido. 40 parcelas vezes 3.125, que é o que ele deixou de pagar, dividido por 160 meses, que é o que falta para acabar o prazo total. E nisso, a sua parcela, que era de 3.125, vai para R$ 7.000. E assim por diante. Se a gente pega mais um exemplo, se o João contemplar no 100º mês, significa que a parcela dele, que era de 3.125, vai para R$ 9.375. Porque além de voltar ao valor normal, ele deixou de pagar metade do prazo. Então as 100 parcelas de 3.125 serão diluídas nas próximas 100. Então a parcela triplica e assim por diante. Se o João for contemplado no mês 150, a parcela de 3.125 vai para R$ 15.625. E aí a gente tem essa tabela que vocês estão vendo agora na tela. E o primeiro questionamento que eu faço para vocês é: vocês acham que as pessoas, na hora que contemplam essas parcelas, conseguem continuar pagando normalmente? Se o João tinha se planejado para pagar R$ 3.000 por mês, você realmente acha que ele vai conseguir pagar R$ 6.600, R$ 8.000, R$ 9.000, R$ 10.000, R$ 15.000 por mês? Provavelmente não. E isso é o que acontece na prática, sem contar os reajustes que vão acontecendo todos os anos. Então, na verdade, a parcela fica maior ainda. E o que acontece muito é que os vendedores que estimulam esse tipo de venda normalmente falam: mas fica tranquilo, a hora que você contemplar, a gente vende essa carta contemplada para você. Só que, para vender a carta contemplada, tem prazo máximo. Depois de um tempo não vale a pena. Você até consegue vender essa carta contemplada, mas financeiramente para você não vai fazer sentido nenhum. Para quem compra, talvez faça. E o segundo ponto é: mas fica tranquilo, que a hora que você contemplar, você compra um imóvel, coloca para alugar e o inquilino passa a pagar a parcela para você. Se a gente está falando de comprar um imóvel, não é um processo tão simples. Quem compra imóvel como investimento precisa encontrar boas oportunidades. Imagine que o João demore 4, 5 meses para achar um imóvel bom. Será que ele vai aguentar pagar a parcela por todo esse período? Será que ele vai aguentar pagar a documentação, pagar uma reforma, alguma coisa do tipo que não consiga usar a carta de consórcio para ajudá-lo a pagar? Na prática, o que acontece é que acaba sendo um passo muito maior do que a perna. E as pessoas ligam para o corretor e falam o seguinte: olha, eu sei que eu contemplei 1 milhão, mas eu não vou aguentar pagar. Teria como reduzir meu crédito? E aí, o João contratou R$ 1 milhão, foi contemplado e depois pediu para reduzir o crédito. Então, na prática, o que acaba acontecendo é isso. Por isso que a sugestão que eu sempre dou: se você aguenta pagar R$ 3.000 por mês, contrate o equivalente a essa parcela. Não dê um passo maior do que a perna. Sem contar que quando você cancela um consórcio, você perde muito dinheiro. E se, no meio do caminho, a sua renda for aumentando e você tiver capacidade de contratar mais consórcio, aí sim você aumenta a sua carteira. Por exemplo, se o João tinha inicialmente R$ 500 mil e depois de um ano ele teve um aumento e consegue pagar por 600 mil, não tem problema. Contrata mais R$ 100 mil e depois você junta todo esse crédito. Você tem essa possibilidade e essa flexibilidade. Se você quer entender qual o melhor consórcio para o seu perfil e para a sua necessidade comigo ou com o meu time, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp para que você entre em contato
e faça a sua contratação. E se você estiver gostando desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a levar mais conteúdo para mais pessoas. E se você quiser me acompanhar no Instagram, todos os dias eu respondo caixinha sobre consórcio para ajudar as pessoas a tomarem as melhores decisões. E eu vou deixar aqui embaixo o meu arroba para que você consiga ter acesso caso tenha interesse. E agora vamos para o segundo problema causado pelos consórcios de meia parcela. A gente falou anteriormente sobre a questão do planejamento. Na prática, as pessoas acabam quebrando a cabeça com a parcela após a contemplação. Mas tem um problema anterior, que é a qualidade dos grupos de meia parcela. Concorda comigo que as contemplações, ou seja, as entregas dos créditos, vêm do caixa do grupo? Não existe nenhuma ONG que coloca dinheiro próprio para te entregar o crédito. O crédito que você recebe é justamente a soma das parcelas de todas as outras pessoas do grupo. Por isso que um grupo com muita inadimplência vai entregar pouco, porque tem pouca gente pagando, muita gente deixando de pagar. Um grupo muito furado vai pagar pouco, não tem jeito. E aí eu te pergunto, se está todo mundo pagando a meia parcela, só metade do crédito e recebendo o crédito cheio, o que acontece com o número de contemplações? Ele cai. Não tem alternativa. E aí, para não ter essa queda de contemplações, o que é feito normalmente? As pessoas colocam mais pessoas no grupo. Então, se você tem mais pessoas no grupo, sua chance de contemplação é menor. Ou se você tem menos pessoas, mas tem menos contemplações, a sua chance de contemplação é menor. Então, se você já assistiu ao MCPC, que é o meu curso gratuito, Manual de Construção de Patrimônio com Consórcio, onde eu ensino a como você investe com consórcios, você já sabe que esses grupos não fazem sentido algum. Inclusive, se você nunca assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas voltando, para quem já assistiu o MCPC, sabe que a gente, para ganhar dinheiro, tem que buscar o máximo de contemplações no primeiro e no segundo terço do período consórcio. Ou seja, o mais rápido possível, para que a gente consiga vender a carta, para que a gente consiga comprar imóveis a um custo muito baixo. E esses grupos desfavorecem totalmente as probabilidades. Existe uma frase que eu gosto muito: não é possível dobrar a matemática. E é isso que acontece. Se tem gente pagando menos, o grupo entrega menos. E a qualidade do grupo é pior. Então, só para resumir, o João contratou por ganância, por olhar R$1 milhão e ignorar todas as outras características, um grupo pior, que entrega menos chance dele contemplar mais rápido. Além disso, por ter probabilidades piores de contemplação cedo, provavelmente a contemplação dele será tardia. E aí o tranco na parcela será muito maior. No final, ele vai ter contratado 1 milhão, vai receber só 500 mil e vai ficar frustrado. Infelizmente, muitas vezes a verdade dói. Se você só consegue pagar por 100 mil, contrate 100 mil e construa formas de ganhar mais renda para que você consiga ir para 200, 500, 1 milhão e assim por diante. Eu adoraria andar de Porsche, mas se eu não tenho condições de bancar um Porsche, eu tenho que andar em outro carro. Essa é a realidade. Eu recebo muitos clientes aqui falando o seguinte: olha, eu preciso de R$1 milhão para construir uma casa, para comprar um imóvel, mas eu não consigo pagar. Então, a verdade é que você consegue contratar um consórcio ou comprar o imóvel mais barato. Essa é a realidade. Por isso que vocês não me verão vendendo promessa de que você consegue dar um salto maior do que sua perna. E eu gostaria de te pedir um favor. Se você chegou até aqui, eu gostaria de saber o que você achou desse vídeo. Deixe o seu comentário e se inscreve no canal, porque assim eu consigo entender se faz sentido esse tipo de conteúdo para você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.